Vocês sabiam que quando as bancas organizadoras dos concursos públicos, de forma geral, e a banca que elabora as questões do Enem, trazem questões de linguagem, vão versar sobre conceitos específicos no estudo da língua e funcionamento da linguagem? E vocês sabem o que é língua, o que é fala? Por exemplo, quem foi que começou a estudar a linguística, né? Porque trabalhamos aspectos linguísticos o tempo todo nas questões, sobretudo de interpretação de texto. Não precisa de angústia. Na aula de hoje, trarei tudo do que vocês precisam saber para compreender este universo maravilhoso que envolve língua, linguagem, dentro dos estudos linguísticos. Sou a professora Josimeire Caetano, do curso Arte de Escrever, e trago uma aula inteirinha para vocês sobre língua e linguagem. Primeiro, temos que compreender o que é a linguística, essa ciência que estuda a linguagem. A linguística, como eu falei para vocês, é uma linguística que vai estudar a linguagem verbal, humana, com base em observações e teorias que possibilitam a compreensão da evolução das línguas e desdobramentos dos diferentes idiomas. Ela é responsável tanto pelo estudo da estrutura das palavras, quanto expressões e aspectos fonéticos que são peculiares a cada língua e a cada idioma. Então, temos aqui o nosso pai da linguística moderna, né, Ferdinand de Saussure, que foi um linguista e também filósofo suíço, cujas elaborações teóricas propiciaram o desenvolvimento da linguística, ela tomada como ciência autônoma. Seu pensamento exerceu grande influência sobre o campo da teoria da literatura e também dos estudos culturais. E aí ele traz exatamente essa diferença entre língua e fala. Primeiro, o que é língua? É considerado um sistema cujas partes podem e devem ser consideradas em uma solidariedade sincrônica. Essa definição foi dada por Saussure, que considera que a língua, enquanto sistema, é um conjunto de elementos que podem ser estudados simultaneamente. A língua, nesse sentido, vai ser o conjunto organizado e formado por elementos desenvolvidos por nós, seres humanos, a comum dentro de um grupo bem específico. Dessa maneira, a língua é o principal instrumento da comunicação, sendo composta por regras específicas gramaticais que possibilitam um determinado grupo de falantes construir, produzir, elaborar enunciados que lhes possibilitem comunicar-se e, claro, compreender-se. Temos aqui alguns exemplos, né? Bonjour, salut, e temos Libras, a linguagem brasileira de sinais. Pessoas que falam francês ou aquelas que estão aprendendo Libras para se comunicar. E a linguagem, prof? A linguagem, por sua vez, é qualquer forma de expressão. Por exemplo, dança é uma linguagem, imagem é uma linguagem, gestos são linguagens, assim como os símbolos, os sinais e a própria música. Então, temos aqui alguns símbolos, né? O que representa o bem e o mal, a balança, que é o símbolo do direito, da justiça, que é cega, né? Ou pelo menos deveria ser cega. O nosso cupido, né? O símbolo do amor, o infinito, os símbolos que determinam o gênero masculino e feminino, a pombinha, que representa a paz, os anéis dos Jogos Olímpicos, o símbolo do ABC, né? A maçãzinha da professora, o diploma do ABC, o chapeuzinho, os livros, as várias modalidades de futebol, natação, ciclismo, os esportes, não é isso? Voleibol, corrida, boxe, tênis. E em consonância com o pensamento de Saussure, a linguagem, não esqueçam disso, é social e também individual. É psíquica, psicofonética e também física. Portanto, a fusão entre língua e fala
Para Saussure, a língua é definida como parte social da linguagem, e que só um indivíduo não é capaz de modificá-la. Tem que ter um grupo de indivíduos para poder modificar a língua. A fala é a parte individual da linguagem, que é formada por um ato individual de caráter finito. Para Saussure, um ato individual de vontade e também de inteligência. Então, temos aqui o código linguístico, né? O significante e o significado, que é justamente o signo linguístico, que é resultado de uma convenção entre membros de uma determinada comunidade para determinado significado e significante. Portanto, se um som existe dentro de uma língua, ele passa a ter significado, algo que não aconteceria se fosse somente um som em si. Língua e fala se relacionam no ato da fala, que é uma condição de ocorrência da língua. Então, quando a gente pensa em uma árvore, em uma bicicleta, em uma boneca, vai automaticamente uma imagem mental que tem um significado dentro de um contexto, de usuários específicos. E aí é muito importante compreendermos o que significa sintagma, que é a combinação de palavras que podem ser associadas. Portanto, as palavras podem ser comparadas ao paradigma, que são os modelos. Então, vejam esse sintagma nominal. Eu tenho: o Cristiano acreditou na vitória. Então, temos todo centrado no nome, que é Cristiano, substantivo, que é antecedido por um determinante, muito comum em determinadas regiões brasileiras, chamar o João, chamar a Ana, chamar o Pedro. Nós temos o sintagma verbal, a partir do verbo acreditar. O na é a contração da preposição em mais a, que é um determinante de vitória, que é um nome, um substantivo. Então, temos um outro exemplo um pouco maior. Aquela competente professora explica pacientemente variados conceitos. Então, temos o sintagma nominal centrado no nome, que é a professora, com seu determinante, aquela pronome, com um quantificador, né, que pode funcionar como adjetivo, qualificando essa professora, na verdade, um qualificador, perdão. Temos o verbo explicar, pacientemente, que é a modalização, o advérbio de modo, o quantificador agora com variados, se relacionando também ao nome, que são os conceitos. Veremos isso com mais detalhes nos exercícios, vocês vão compreender melhor. Então, apresentando algo em comum, um signo, que é a junção do significante e do significado, a imagem mental e seu significado, ele pode ser associado com outro, pelo menos em 3 modos, né? Por meio do seu significado, com seus antônimos e sinônimos, por meio do seu significante, com imagens acústicas semelhantes, e também por meio de outros signos, em processos morfológicos comuns. Então, as relações de seleção são paradigmas, que significam modelos, como eu falei para vocês. Veja essa relação sintagmática, né? Eu tenho a mesma estrutura: determinante, nome, verbo, determinante e nome. O homem viu o alho, o guri cuspiu a pedra, o menino comeu a bala. A mesma estrutura sintagmática, então acabou virando um paradigma, ou seja, um modelo. E o signo linguístico é a relação que se estabelece entre significante e significado, conceito e imagem acústica. Segundo Saussure, que é o pai da linguística moderna, o significante é entendido como a imagem acústica de uma palavra, ou seja, a sua representação sonora. E o significado, o conceito que se tem dessa palavra. Então, vejam árvore. Eu tenho um conceito, quando eu ouço a palavra árvore, automaticamente eu idealizo uma árvore na minha mente que vai ser diferente da árvore que talvez vocês estejam idealizando. Eu posso estar idealizando uma macieira e vocês estarem uma mangueira. Então, tem o significado e tem o significante. E doce, né? Deliciosos. Também temos o exemplo mesa, com seu significante e com seu significado. E o signo, ele pode associar-se a outro signo.
por meio do seu significado. As relações de sinonímia, né, sentidos aproximados, e de antonímia, sentidos opostos, são exemplos desse tipo de associação. Vamos pensar no signo riqueza. Por homonímia, nós temos a correlação com outros signos, como fortuna, prosperidade, ou signo alegria, associando-se por antonímia a tristeza, abatimento. Um signo pode associar-se a outro por intermédio do seu significante, por meio de imagens acústicas parecidas. Então, vejam esses exemplos: recanto, encanto, pranto. São muito próximos e, num processo comunicacional, se não for bem pronunciado, se não for bem ouvido, ele acaba gerando dúvidas e você entende a palavra. E a conotação e a denotação, prof. Muitos sentem dificuldade, porque são palavras muito parecidas. Então, eu faço sempre a analogia: D, dicionário, sentido real; C, coração, sentido figurado. A denotação, portanto, é o que está no dicionário, que é a forma de uso e manifestação da linguagem no seu sentido figurado. A linguagem é o maior instrumento de interação entre os sujeitos socialmente organizados. Temos aqui o exemplo do dicionário de língua portuguesa. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que está sendo utilizado no sentido literal, ou seja, que carrega o significado básico das palavras. Quando eu penso em coração, no sentido real, eu penso no órgão do corpo humano. Quando eu penso em coração no sentido figurado, eu tenho exatamente esse desenho aqui, muito comum. De maneira geral, o sentido denotativo é utilizado na produção de textos que tenham função referencial. Lembrando da nossa aula sobre as funções da linguagem, cujo objetivo é transmitir o quê? Informações, argumentar, orientar, a respeito de assuntos mais diversos. Temos um editorial, um artigo de opinião, uma receita, um manual de instruções, ou uma receita bem legal aqui, pãozinho de queijo, na verdade, de aveia light, não é? Pãozinho de queijo é calórico, pãozinho de aveia light não é. Então, a estrutura do gênero receita, ingredientes e modo de preparo. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que está sendo utilizada no sentido figurado, ou seja, é a atribuição de um novo significado, com particularidades de uso da língua, como essa capa da revista Veja, né? Estamos devorando o planeta. E o globo terrestre em um garfo. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo das palavras, trazendo uma ressignificação para este sentido. Então, vemos aqui com os versos de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha sem perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causa pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrária a si é o mesmo amor? Então, maravilhoso, Camões. E aí eu trago para vocês a diferença entre poli, muitos, né, e mono, um. Polissemia e monossemia. E o que é sema, prof? É uma unidade de significado. Poli, muitos. Polissemia, portanto, significará muitos significados. Diz-se que uma palavra é polissêmica quando é capaz de despertar mais de um significado denotativo, indiferentemente às conotações. Então, eu digo manga. Manga pode ser essa fruta deliciosa, apetitosa, como pode ser a manga de uma camisa, por exemplo. E a polissemia está presente aqui em algumas situações comunicativas, né? Temos Chico Bento. Acorda, Zé Lelé. Rápido, acorda. Para quê? Eu não estou dormindo. Então, coitado do Chico Bento. Nessa situação, só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca.
e ele vai lá atrás de seu bichinho de estimação. Vamos, Rosinha, é só por um instante. Então, o sentido literal e o emprego figurado. Odeio esses pneus. E pneu para o mosquito da dengue é outra coisa. Eu amo essa imagem associada ao texto. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. E temos as árvores em forma de pulmão. Adoramos cestas, adoramos cestas, adoramos cestas. Grafias diferentes, significados diferentes. São homônimos, não é? E aqui temos, pega Zé, que é sua, isso, e ele pega a bola e vai embora. Ele não disse que era dele. Vem do pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Vem do pôr do sol. Não está à venda. Estou vendo o pôr do sol. Então, ele está olhando para o pôr do sol. Vem do pôr do sol. Aproveita para ver também. E agora temos algumas questões. Vamos lá? Temos aqui um exemplo. A primeira, eu vou responder para vocês entenderem a dinâmica da questão. Né? Segundo Heitor Megali, a palavra porta isolada tem um significado comum que é facilmente encontrado em um dicionário. Então, de dicionário só pode ser denotação. Agora é com vocês. Consoante palavras do mesmo autor, aqui temos Heitor Megali. Num contexto, porém, cercada de outros termos, a palavra pode sofrer aumento ou diminuição de intensidade, de aplicação ou de entendimento. Este significado extraído e função do que o cerca vai ser o quê? Claramente a conotação. O sentido contextual de um signo ou predominantemente depende do contexto então, qual é a forma que depende do contexto? Vão respondendo aí. Na 4, nós temos o sentido dicionarizado de um signo aí de dicionário fica fácil, né, prof? Claro. O primeiro é conotação e o segundo, denotação. Agora vamos para a quinta questão. A linguagem científica utiliza signos, os quais extrapolam fundamentalmente o significado denotativo, o significado conotativo, o significado polissêmico, o significante ou a monossemia. Essa é bem fácil. Quem utiliza signo dentro da linguagem científica faz uso do significado denotativo da linguagem. A linguagem poética explora, de preferência, que tipo de significado? Então, temos aqui Drummond novamente, poesia. E nessa poesia drummondiana, o que é que nós temos? A conotação. Assinale nos parênteses correspondentes as frases que seguem. D, predomínio de denotação, e C, predomínio de conotação. William Dufter. Hoje, os pioneiros da psiquiatria ortomolecular têm confirmado que a doença mental é um mito e que os distúrbios emocionais podem ser meramente o primeiro sintoma da óbvia inabilidade do sistema humano para enfrentar o estresse decorrente da dependência do açúcar. Há predomínio de conotação ou denotação aqui, quando ele fala dessa doença mental, desses distúrbios? Claro que denotação, não é? Novamente, William Dufter. Quando o açúcar da cana ou da beterraba é refinado, todas as suas vitaminas, inclusive a vitamina C, são dispensadas. O açúcar natural, aquele encontrado em frutas e vegetais crus, fornece a vitamina C necessária ao funcionamento do organismo. Nesse caso, o predomínio é também a denotação. Espero que vocês tenham acertado. Faz 2 anos que Madalena morreu, 2 anos. Então, Graciliano Ramos está empregando a linguagem conotativa ou denotativa? Respondam aí. Entrei nesse ano com o pé esquerdo. Denotação ou conotação? O homem trazia um papel na mão e consultou-o antes de perguntar se era ali que morava o senhor fulano de tal. Novamente, Carlos Drummond de Andrade. Então, temos uma sequência bem clara. Denotação, conotação e denotação. E, para finalizar, novamente Drummond,
Havia um canto da sala um álbum de fotografias intoleráveis, alto de muitos metros e velho de infinitos minutos, em que todos se debruçavam, na alegria de zombar dos mortos de sobre a casaca. Nesse caso, temos o exemplo da conotação. Então, fotografias intoleráveis, ele faz uso aí de uma figura de linguagem, né, conhecida como prosopopeia ou personificação, que atribui características humanas a seres que não são humanos. Mariana, que nunca se casa, mas é exímia em fazer casa para botão, após arrumar a casa, tentava aprender a fazer cálculos com 3 casas decimais. E há quem diga que casa não atrapalha. Assinale a afirmação correta com relação à palavra casa. Foi empregada conotativamente? Só tem significado denotativo, não podendo sequer ser usada no sentido conotativo? É polissêmica ou é monossêmica? Ah, prof, bem tranquilo, eu tenho 3 tipos de casa aqui. E, nesse sentido, ela é polissêmica. Eu peço para vocês construírem 3 frases em que se contraste a polissemia da palavra pena. Então, eu poderia construir, por exemplo, a pena do pavão, ou a pena, o poeta pegou a pena para escrever, no sentido de caneta, ou pena de dó, de sentimento de dó, de pena, não é isso? Então, temos aqui, que pena, que dó, ou que pena de pavão linda. Ele procurava a pena, né? Pena de galinha, pena de caneta. Ele escreveu a pena, escreveu a caneta. Temos aqui um poema e ele pede para que nós respondemos, na verdade, iremos responder a essa questão com base nesse poema. Então, vou ler com bem calmo o poema para vocês poderem responder juntamente comigo essas questões. Leia atentamente ao poema Piscina, de Manuel Bandeira. Saímos de Drummond e vamos para Manuel Bandeira, recorrendo ao dicionário sempre que achar necessário. Que silêncio enorme na piscina verde, gorgoleja trépida, a água da carranca. Só a lua se banha, lua gorda e branca, na piscina verde. Como a lua é branca, corre um arrepio silenciosamente na piscina verde. Lua, ela não quer. Ah, o que ela quer, a piscina verde, é o corpo queimado de certa mulher, que jamais se banha na espandana branca da água da carranca. Então, piscina aí, no texto, é usada no sentido denotativo ou conotativo? Respondam. E expliquem por quê. Ah, prof, será que eu acertei? Vamos ver. Com ambos os sentidos. Então, há passagens em que a denotação se faz presente, por exemplo, um tanque de água requintado para se nadar, e conotativamente, que é o repertório das mágoas, lá naquele local com águas, se guardam mágoas, e está presente o sentimento do eu lírico, que é a projeção da vida do poeta. E a explicação que vocês poderiam dizer é que está personificada, porque atribui a ela sentimentos que são próprios de pessoas verdadeiras, de seres humanos. E é lá, em relação à lua, nós temos: ela quer o corpo queimado, nela corre um arrepio. Então, a piscina aí está nesse sentido. Vejam a relação que é feita da lua, né, que se reflete na água da piscina. Aponte uma conotação para verde no poema. Então, na passagem do texto, nós temos o emprego de verde, que poderia representar esperança. Cite 2 significados para a água de carranca, e a expressão carranca é monossêmica ou polissêmica. Veja que eu estou colocando de 2 em 2 questões, porque uma acaba auxiliando na outra. Então, nós temos, por exemplo, a água que jorra do chafariz em forma de carranca, no sentido denotativo, e temos lágrimas do poeta, ou melhor, do eu lírico, no sentido conotativo. E essa expressão, claramente polissêmica, né? Tanto a carranca pode significar cara de pedra por onde jorra a água, como cara feia, que pode ser a do poeta ou do eu lírico. Não esqueçam
de curtir o nosso vídeo, deixar seus comentários e seguir todas as redes sociais do Arte de Escrever. Deixo aqui o meu muito obrigada e um beijo no coração de todos.